No centro do árido e antigo supercontinente Pangeia, a milhares de quilômetros de distância do mar, nossos amigos alienígenas viajantes do tempo retornaram para testemunhar um momento chave na história da Terra. Quando chegaram, a chuva começou a cair. Próximo à costa oeste de Pangeia, no que é hoje o Canadá, a atividade vulcânica que encerrou uma época desencadeou uma série de eventos que praticamente tornou essa chuva inevitável. A Terra nunca mais seria a mesma, porque este foi o início de uma chuva que não diminuiria por mais de 1 milhão de anos. Uma chuva que mudou o curso da vida na Terra. Uma chuva que permitiu que os dinossauros dominassem o mundo em um golpe evolucionário. O que é ainda mais surpreendente para mim e para nossos amigos alienígenas que testemunharam o desenvolvimento da vida na Terra é que o tipo de evento que causou essa chuva é normalmente o evento de extinção mais confiável e poderoso que o mundo já conheceu. Mas este foi diferente, um que leva o efeito borboleta ao seu limite. Imagine, se uma borboleta batendo suas asas pode causar um tornado a 1.600 km de distância, o que uma erupção 100 vezes maior que um supervulcão poderia causar. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Junte-se a mim hoje, enquanto descobrimos como um evento de nível de extinção há 230 milhões de anos aumentou a riqueza da vida na Terra e acelerou a evolução dos dinossauros, à medida que avançamos pelos principais ciclos da Terra, aprendendo como a queima de combustíveis fósseis contribuiu para a mudança climática muito antes da Revolução Industrial. Mas antes ainda de nos aprofundarmos, me responda, você ainda não experimentou a incrível sensação de observar de pertinho a Lua? Ou outro planeta do nosso Sistema Solar? Ou mesmo um cometa? Observar e registrar o céu noturno pode ser uma atividade bem estimulante, com o potencial de expandir seu conhecimento das leis da física, dos objetos celestes e suas características, das estações e mudanças, enfim, pessoalmente recomendo. E para vocês que sempre me perguntam onde adquirir o equipamento, orgulhosamente apresentamos nosso querido parceiro Photon Astro, a maior loja de equipamentos astronômicos do Brasil. Uma loja especializada em equipamentos de astronomia e astrofotografia, com um grande e diverso catálogo de produtos criada especialmente para você, amante do céu noturno. Lá você encontra telescópios, câmeras dedicadas de astrofotografia, montagens para acompanhamento do céu, filtros, acessórios e muito mais. Além de contar com vários produtos com estoque no Brasil à pronta entrega, você também pode encomendar os produtos importados e não paga nada além do valor fixado no site. Acesse o link na descrição desse vídeo e ao decidir fechar a compra, utilize o cupom ASTRUM para garantir um desconto. O que veio antes da chuva? De longe, Pangeia foi o maior continente que já existiu na Terra, um recorde que provavelmente nunca será batido, dado que era do tamanho de todos os continentes atuais combinados. Seu enorme tamanho significava que o centro estava muito distante dos climas costeiros e, portanto, recebia pouca chuva, favorecendo a evolução de espécies que necessitavam de menos água para sobreviver. Durante esse período seco, há cerca de 300 milhões de anos, no período Carbonífero, surgiram várias espécies que ainda são importantes hoje, incluindo libélulas, milípedes e aranhas. Ao longo desse período, a linhagem de Apsida também explodiu, um grupo contendo lagartos e cobras, bem como arcossauros. Você pode não ter ouvido falar esse nome, mas certamente sabe o que esse grupo contém: crocodilos, pássaros e sim, eventualmente dinossauros. Mas voltaremos a eles mais tarde. Se você assistiu nossos episódios anteriores sobre a Terra Antiga, saberá que era um lugar tumultuado e implacável, com ameaças iminentes à esquerda, à direita e no centro. E para esse assunto, acima e abaixo também. Embora asteroides colidindo com a crosta chamem a atenção de Hollywood, é sob a crosta que o perigo real está e sempre esteve. E é aqui que encontraremos respostas para o que causou uma tempestade de 1 milhão de anos.
Vivemos em uma crosta extremamente fina, que é tão rasa que se a Terra fosse representada por toda a trilogia de livros O Senhor dos Anéis, a camada que abriga toda a vida conhecida em todo o universo ficaria confinada a apenas uma única página. Abaixo, plumas quentes sobem do núcleo, crescendo rapidamente à medida que sobem e empurram o magma derretido contra a crosta fina. Essas enormes plumas perfuram a crosta onde quer que a encontrem, ignorando completamente as falhas continentais, onde a atividade vulcânica moderna da Terra está concentrada, como o Círculo de Fogo no Pacífico. Essas plumas podem liberar magma na superfície por mais de 1 milhão de anos, no que é conhecido como inundação de basalto. São essas erupções que estão ligadas aos eventos de extinção mais incríveis durante a história da Terra, e são a causa provável do evento de extinção mais destrutivo de todos, a Grande Morte, onde as temperaturas do oceano subiram para 40 graus Celsius. Apesar da capacidade da vida de evoluir, estima-se que mais de 99% de todas as espécies que já viveram na Terra foram extintas. Claro, você não pode exatamente evoluir e escapar de um asteroide do tamanho do Monte Everest viajando a 20 km por segundo, mas esses processos vulcânicos, embora mais lentos e muito menos dramáticos, podem causar uma devastação muito maior por um período mais longo. Evidências de vulcanismo de inundação estão espalhadas pelo mundo hoje. As erupções dessas inundações de basalto resultam na criação de enormes e inconfundíveis faixas de terra, como as armadilhas siberianas no norte da Rússia, os basaltos de Deccan no oeste da Índia e a grande província ígnea de Vrangélia no Canadá e no Alasca. Todos são fluxos resfriados de rochas basálticas com quilômetros de profundidade, tornando-os mais de 100 vezes maiores do que supervulcões. Quando datamos esses basaltos de inundação, vemos que muitas dessas erupções se alinham com eventos de extinção em massa. Porém, há uma exceção. Esse é o nosso evento gerador de chuva, que desencadeou o chamado episódio pluvial do Carniano, ou a época em que choveu por mais de 1 milhão de anos. Acredita-se que a atividade vulcânica da grande província ígnea de Vrangélia seja responsável por essa notável transformação de um deserto árido em um oásis, que deu início à explosão dos dinossauros. Então, o que separou a erupção de Vrangélia do resto? O que a tornou diferente? Bem, neste caso, o tamanho importa. Embora este tenha sido um evento de extinção, com cerca de 30% das espécies do oceano exterminadas durante o episódio pluvial do Carniano, a erupção de Vrangélia teve o tamanho certo para dar à vida um impulso geral na Terra. Então, a razão pela qual a biodiversidade geral não foi alterada é porque o nível de extinção foi correspondido pelo surgimento de novas e incríveis espécies mais adequadas a este mundo mais úmido. O que os nossos amigos alienígenas testemunharam foi menos um evento de extinção e mais um período de reinvenção. Então, como uma erupção lenta pode afetar uma mudança tão incrível no clima da Terra? Para entender como esse evento transformador mudou as cartas no baralho da vida na Terra, precisamos entender algo que estamos vivendo agora: a mudança climática. Especificamente, a liberação e produção de CO2 e a liberação de metano armazenado. Erupções como essas liberam diretamente CO2 contido no manto, mas podem desencadear a liberação de outros estoques também, de uma fonte de carbono que eu pensava que apenas humanos usavam: enormes reservatórios de combustíveis fósseis. Agora, algo que imagino que todos nós vamos concordar. Ao introduzir magma de 1600 graus Celsius na base de jazidas inexploradas de carvão virgem, temos uma receita explosiva. A queima dessas jazidas de carvão bruto teria liberado quantidades incríveis de partículas e gases de efeito estufa, ambos importantes para impulsionar a formação de nuvens e chuvas. Assim como estamos vendo hoje, os níveis crescentes desses gases de efeito estufa prendem mais energia do Sol e essa energia tem que ir para algum lugar. Então, para onde ela vai? Os sistemas da Terra trabalham para distribuir essa energia, e o melhor sistema para absorver essa energia extra é o ciclo da água, que então se torna sobrecarregado. A energia do Sol é absorvida pela Terra e pelo mar, evaporando a água da superfície.
Uma vez na atmosfera, a água pode ser transportada por grandes distâncias antes de precipitar na Terra e retornar ao mar por uma rota sinuosa. Quanto mais energia for retida pelos gases de efeito estufa, mais rápido o ciclo da água se repete. Nessas erupções de basalto de inundação, vemos um exemplo extremo da complexa interação de 3 ciclos principais: o ciclo geológico, do carbono e da água. A formação da grande província ígnea de Vrangélia teria liberado enormes volumes de CO2, com níveis atmosféricos excedendo 1000 partes por milhão, 2,5 vezes o que são hoje, aumentando as temperaturas em 3 a 4 graus Celsius. E isso sobrecarregou o ciclo da água, aumentando muito a evaporação e a formação de nuvens. Essas nuvens foram se tornando mais e mais capazes de levar chuva cada vez mais para o centro de Pangeia. Ao longo desse período, a Terra se tornou mais quente e mais úmida, uma dramática mudança no clima. Espécies que se adaptaram a um clima, ambiente ou nicho seco específico antes da chuva foram colocadas sob estresse de várias frentes. Durante esse período de renovação da história da Terra, nossos amigos alienígenas observaram como nichos antigos eram destruídos e o quão rapidamente novos nichos eram criados. O status quo estava mudando. Não apenas isso, mas as espécies também tiveram que lidar com uma mudança de pH. O CO2 não foi o único gás liberado pela erupção vrangeliana. O gás sulfídrico irrompeu na atmosfera junto dele. Esse gás com cheiro de ovo reagiu com oxigênio e água para formar ácido sulfúrico, que nessa forma é mais conhecido como chuva ácida. Conforme a chuva caía, os solos e oceanos ficavam inundados com água acidificada, o que só contribuía ainda mais para o estresse ambiental que algumas espécies enfrentavam. Curiosamente, uma grande quantidade de âmbar pode ser encontrada no registro geológico do Carniano. Âmbar é um mecanismo de proteção para árvores que elas liberam quando em perigo, sugerindo que a vida vegetal também sofreu significativo estresse durante esse período. O incrível volume de chuva no supercontinente resultou em dilúvios de escoamento superficial. Acelerando através do terreno árido, esses fluxos levemente ácidos erodiram a terra à medida que avançavam. Parte dessa água ácida penetrou e erodiu pequenas fissuras em rochas calcárias e dolomíticas. Nossos amigos alienígenas observaram enquanto as rochas eram literalmente dissolvidas diante de seus olhos. Com o tempo, novos sistemas elaborados de cavernas foram formados, como as cavernas triássicas da Grã-Bretanha, que forneceram habitats ainda mais exclusivos para a vida explorar. Eventualmente, o fluxo atingiu o mar, carregando as rochas erodidas e os minerais para o oceano, empurrando ainda mais os ecossistemas costeiros para um novo território. As espécies oceânicas foram particularmente atingidas e grandes áreas se tornaram anóxicas, ou seja, não tinham oxigênio, e altamente acidificadas, o que não era adequado para os ecossistemas existentes que habitavam essas áreas. Espécies como conodonta, amonoides, crinoides e algas verdes sofreram taxas de extinção particularmente altas durante o episódio pluvial do Carniano, assim como os construtores de recifes. Enquanto os dinoflagelados, um constituinte dos plânctons oceânicos de hoje, prosperaram. Em sua nave, os alienígenas gemiam de descrença toda vez que a inteligência artificial da nave previa o clima miserável em andamento. Mas, de volta à Terra, um dos mais antigos dinossauros conhecidos, Herrerasaurus, estava desafiando os elementos e vagando pela Terra. Com cerca de 6 metros de comprimento e pesando mais de 300 quilos, era um caso atípico antes do episódio pluvial do Carniano, quando répteis e mamíferos menores eram muito mais numerosos. Seu lar era a Formação Ixigualasto, uma planície de inundação vulcânica definida por sua densa selva, no que é a América do Sul hoje, um ambiente quente e úmido, ao qual o Herrerasaurus estava bem adaptado. Então, quando as chuvas começaram a cair, ele ganhou na loteria geológica, pois seu habitat se espalhou por Pangeia. Avançando mais profundamente no continente, o Herrerasaurus foi recebido com oásis literais, um habitat intocado que, com a extinção de herbívoros e outras competições, significava que seria um período de expansão para o Herrerasaurus e dinossauros semelhantes.
Só podemos imaginar a variedade e a riqueza de habitat disponíveis para essas espécies errantes encontrarem, explorarem e coevoluírem ao longo do tempo. Mais longe nas Dolomitas, os alienígenas viram rebanhos de grandes criaturas vagando pelas planícies, e suas pegadas errantes foram registradas nas profundezas da rocha. Ao longo de um período de 3 a 4 milhões de anos, abrangendo o episódio pluvial do Carniano, os dinossauros passaram de não aparecer em nenhuma das pegadas fossilizadas para o domínio ecológico, compondo mais de 90% das pegadas fossilizadas. Uma aquisição notável que concorda com outros registros em outras partes da Pangeia durante este período de tempo, notavelmente a formação da Europa Central e a bacia de Chigualasto na Argentina. O período de 2 milhões de anos que abrange o episódio pluvial do Carniano deixou uma marca indelével, mudando para sempre a trajetória da vida na Terra, bem como a passagem da água através de sua superfície. O clima de mega monção apresentou 4 chuvas torrenciais distintas, cada uma esculpindo um traço na paisagem, fazendo com que a tempestade bíblica que refez a Terra em 40 dias e 40 noites parecesse mais como uma chuvinha típica de primavera no sul do Brasil, em comparação. Mas o quinto período de chuva nunca veio. Uma vez que a erupção wrangheriana diminuiu, a emissão de gases de efeito estufa e formadores de ácido também diminuiu, e é provável que os níveis de CO2 tenham caído, pois foi consumido pela rica flora que cobria a Pangeia, algumas das quais seriam novamente enterradas e formariam depósitos de combustível fóssil de carvão para usarmos hoje, continuando o ciclo do carbono. Agora que a tempestade passou, podemos responder à nossa pergunta. Se uma borboleta batendo as asas pode causar um tornado a 1.600 km de distância, o que uma erupção 100 vezes maior que um supervulcão poderia causar? Bem, uma terraformação completa de terra, mar e ar. Os alienígenas partiram tendo testemunhado a origem do domínio dos dinossauros e uma terra refeita. Cerca de 180 milhões de anos após o evento de extinção que deu aos dinossauros sua grande chance, outro atacaria, varrendo-os da face da Terra. Pois a Terra dá e a Terra tira. A partir desse ponto, foram os mamíferos que passaram a dominar, incluindo nós, humanos. Um lembrete notável em ambas as vezes de quanto pode mudar por um capricho geológico. Mas que a cada momento que se pergunta, conforme as regras mudam, a vida se adapta e segue novamente. Muito obrigado a todos que se inscrevem no canal, todos que comentam, que assistem e que curtem o conteúdo. É sempre uma alegria contar com o apoio de vocês. E se deseja ajudar ainda mais o canal, conheça o nosso querido patrocinador Photon Astro. Além de dispor de atendimento especializado, os melhores equipamentos de astronomia e a garantia de quem conhece o assunto, você pode adquirir seu primeiro equipamento ou, quem sabe, aprimorar seus recursos na astrofotografia. Clique no primeiro link na descrição desse vídeo e faça parte dessa comunidade. Quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem nenhuma interrupção ou propaganda? Então conheça o clube de canais aqui no YouTube e também nossa campanha no Apoia-se. Além de ajudar financeiramente o Astro Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado a todos os vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.